E a gente já volta a falar sobre a CPI da pandemia. Vou chamar o nosso comentarista, o Alexandre Borges, diretamente do Rio de Janeiro. Alexandre, essa versão final do relatório da CPI da pandemia, entregue hoje à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, aumenta a pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro, um dos indiciados no relatório? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham o Visão. Aumenta, sim, e muito a pressão. Hoje, inclusive, o grupo do G7 foi entregar pessoalmente ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o relatório, a versão final do relatório que foi aprovada ontem por 7 votos a 4. A CPI, é importante lembrar que ela foi histórica, ela realmente foi muito importante para o Brasil. É um trabalho muito sério, de 6 meses, um trabalho que já produziu resultados, é bom que se diga também. Quando a CPI ela foi instaurada em abril, por conta de uma liminar do ministro Barroso, porque a CPI foi protocolado o pedido da CPI em fevereiro. O Senado ficou 2 meses protelando o início e aí se recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que a CPI começasse e ela veio a começar em abril, em 13 de abril, para ser mais exato. Em 13 de abril, o Brasil estava com mais de 3 mil mortes por dia por conta da Covid-19 e hoje nós estamos com uma média móvel um pouco acima de 300. Ainda é muita gente, claro, nós precisamos continuar vacinando, nós precisamos continuar combatendo essa doença terrível, mas nós estamos com 10% das mortes na média diária que nós tínhamos quando a CPI foi instaurada há 6 meses. E é óbvio, é claro, é evidente, qualquer pessoa tem que reconhecer que tem um papel importante da CPI nisso. Primeiro porque antes da CPI, o Brasil protelou muito a compra de vacinas em 2020. A gente vai lembrar que os maiores laboratórios, AstraZeneca, Pfizer, tentaram vender, fizeram de tudo para vender vacinas para o Brasil e o Brasil enrolou, ficou criando dificuldades, enfim, e quando virou o ano... O Butantan, Alexandre, né? Estava na mão também a Coronavac já sendo oferecida e não havia interesse. O caso da Coronavac do Butantan foi ainda pior, porque houve uma campanha de difamação clara, aberta, chamar de vacina, dizer que não funcionava, que era melhor tomar suco de laranja do que tomar Coronavac, enfim. Então foi até hoje. A gente fala disso como se isso tivesse parado de acontecer na época, mas continua. Ainda tem gente que fala mal de vacina, ainda tem gente que fala mal de Coronavac, mesmo com esses resultados. A gente sair daquela carnificina que era 3, 4 mil mortes por dia e está hoje num patamar de 300. De novo, ainda é muita gente, precisamos melhorar esses números, mas é 10% do que era há 6 meses. Então a CPI fez seu trabalho, não só por ter acelerado o processo de vacinação no Brasil, mas também por ter impedido uma série de negociatas que aparentemente estavam acontecendo. O Ministério da Saúde, pelo que a gente viu na CPI, montou quase que um balcão de negócios lá dentro, onde você tinha aquele bando de empresa de fachada em paraísos fiscais, com intermediários, superfaturando a compra de vacinas, menos populares no mundo, como, por exemplo, a Covaxin indiana, que está longe de ser uma preferência mundial. E enquanto a gente não comprou mais barato, melhor, outras vacinas como AstraZeneca, Pfizer, a nossa Coronavac, Janssen, que são vacinas amplamente usadas no mundo inteiro. Então, a CPI já cumpriu um papel muito importante no Brasil, trouxe à luz também alguns casos absolutamente escabrosos, né, que obviamente vão ser investigados, mas o que a gente viu na CPI em relação à Prevent Senior, o que a gente viu no caso do Proxalutamida, o que a gente viu nessas empresas todas que estavam envolvidas, o que a gente viu em Manaus, né, aparentemente Manaus foi feita de cobaia e teve essa letalidade louca que aconteceu lá. Então, tudo isso foi investigado. Nós temos um documento de mais de 1.200 páginas, mais de 80 indiciados, incluindo, como você disse, o presidente da República, com imputação de 9 crimes muito sérios em relação a ele. Então, a CPI cumpriu o seu papel. Agora, cabe à população brasileira, cabe ao eleitor, cabe a quem está nos assistindo, continuar pressionando as instituições, os políticos, para que as coisas andem. Eu acho que ninguém tem que temer investigação. Quem foi inocente vai ter oportunidade de se defender e se inocentar do processo. Agora, precisamos investigar e precisamos investigar a fundo. O que aconteceu aqui no Brasil foi um morticínio de mais de 600 mil brasileiros. Isso não pode ficar sem investigação. A desculpa do governo de dizer que a CPI do Renan não é uma CPI de todos os brasileiros, e que ela gere resultados e nós todos precisamos cobrar e ficar atentos.